paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que já estão presentes nesta live, tá? Peço desculpa pelo atraso. Geralmente a gente tem tentado ser pontual. Hoje deu ali 7 minutinhos de atraso, mas estamos tentando progredir e melhorar, tá bom, irmãos? Então, assim, ó, desde já eu quero cumprimentar a cada um de vocês e eu quero pedir para os irmãos, como está o áudio? Tá, vocês estão me escutando bem? Gostaria de um feedback só para a gente poder começar bem a live, tá bom? Além disso, irmãos, da última vez que nós fizemos essa live juntos, nós tínhamos irmãos de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? Nós tínhamos ali da Irlanda, Islândia, Canadá, Estados Unidos, da África, tínhamos ali de Lisboa, de Portugal, de vários lugares. O que eu quero pedir para vocês, irmãos? No decorrer dessa live, eu quero convidar você para colocar ali nos comentários de onde você está participando dessa live, tá bom, irmãos? Então, desde já, um abração para todos vocês e eu fico muito contente de poder estar aqui nesse final de tarde, início de noite, para a gente estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? Então, a paz do Senhor para cada um dos irmãos que estão ali presentes, tá? Fico muito contente pela resposta dos irmãos. Tem muitos irmãos já que estão ali, então um abração para todos vocês, tá, irmãos? Então, eu quero começar neste momento falando um pouquinho sobre o tema da nossa live. E qual é o tema? Perdão. Sim, irmãos, hoje nós vamos falar de perdão. Qual o conceito bíblico, qual a importância desse assunto sobre o perdão nas Escrituras? Tá? Então, antes da gente falar sobre perdão, eu gostaria de fazer uma introdução sobre esse assunto para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá? Então, só para os irmãos entenderem, alguns anos atrás, eu fui convidado para ministrar a palavra de Deus em um culto, em uma igreja, num templo físico. E os irmãos me pediram para trazer uma palavra e, como é do meu feitio, eu sempre gosto de orar a Deus, de pedir qual é a palavra que o Senhor deseja ministrar aos corações. Por quê? Nós sabemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer texto que a gente for pregar é a palavra de Deus. Mas é tão bom quando a gente consegue ministrar a palavra, pregar a palavra debaixo de uma orientação de Deus para aquele momento. Então, eu sempre gostei de orar e pedir a direção de Deus. O que Deus deseja falar? Qual é a mensagem que o Senhor deseja comunicar? E alguns anos atrás, quando eu estive orando, buscando a Deus, pô, Senhor, que palavra eu vou ministrar essa semana? O que eu vou trazer para as pessoas? Numa certa noite, eu comecei a orar e pedir a Deus o que eu ministraria naquela mensagem. E Deus me deu uma visão. Deus me fez, à noite, né, em uma visão, enxergar algo que me chamou muita atenção e que deu origem a essa ministração que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nessa visão, eu me via descendo as regiões inferiores, descendo até um local onde a gente entrava por um lugar muito escuro, e no final desse local, dessa gruta, dessa caverna, eu vi ali um demônio muito grande, que na hora eu entendi que se tratava do diabo. E o diabo, Satanás ali, ele estava conversando com outros demônios e eu via apenas pelas costas. E ele dizia assim, ó, que o que tem levado muitas pessoas, inclusive cristãos, à perdição, à condenação, ao juízo, é a falta de perdão. E naquele momento eu acordei, sabe? Eu voltei dessa visão. E eu questionei ao Senhor, poxa, será que é verdade? Será que a falta de perdão tem levado as pessoas, ou um tão grande número de pessoas, à condenação, ao juízo, por causa de uma coisa tão pequena aos nossos olhos?
E então eu fiz o seguinte, eu peguei essas frases e fui procurar nas Escrituras o que a palavra de Deus nos fala acerca do perdão. E foi então que eu cheguei a essa mensagem, isso alguns anos atrás. E desde então, todo ano eu prego, eu ensino sobre perdão na igreja, no templo, e eu quero compartilhar com vocês também essa palavra sobre perdão. Por quê? Porque perdão é um ensino bíblico e que realmente, pela falta do perdão, muitas pessoas têm vivido debaixo de situações ruins, sendo privados da graça de Deus, privados da bênção de Deus, tendo suas orações interrompidas, tendo a própria comunhão não só com irmãos, mas com Deus, muitas vezes afetada por falta de perdão. Então, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Eu dividi esse assunto em 3 partes principais, só para vocês entenderem. A primeira, eu quero falar sobre a condição do homem e o perdão de Deus. Se vocês entenderem, ficarem comigo nessa primeira parte, entenderem a condição do homem e o perdão de Deus, vocês vão entender por que é que Deus espera que a gente também libere perdão para os outros, que é a segunda parte. E a terceira parte é qual é a consequência sobre a vida das pessoas que decidem não perdoar, que escolhem não perdoar alguém, que dizem, o que o irmão fez não tem perdão. A ofensa que o irmão fez, isso sim, não se perdoa nem hoje, nem nunca mais. Sabe? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Esses 3 pontos. O que Deus fez por nós, o perdão que ele liberou, por que Deus espera que a gente também perdoe e qual é a consequência da falta de perdão. Tá bom, irmãos? Então, bora lá para esse estudo que eu acredito que ele vai ser bem bacana para a gente aprender. Então, a primeira parte que eu quero compartilhar desse estudo sobre perdão é justamente a parte introdutória, nosso texto áureo. Tá? E nesse texto áureo, eu separei aqui a oração do Pai Nosso. Tá? Essa oração do Pai Nosso, ela é muito importante, irmãos. Às vezes a gente esquece disso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, às vezes a gente fica pensando, poxa, eu não vou fazer, eu acho que não é tão importante, mas por trás da oração do Pai Nosso, Jesus deixou muitos ensinamentos que são preciosíssimos, tá, irmãos? Então, vamos lá um pouquinho para esse assunto da oração do Pai Nosso, só para vocês entenderem o que realmente a palavra de Deus fala acerca disso, sobre perdão, tá? O texto inicial que eu quero ler, ele diz o seguinte, é só uma fração da oração que Jesus estava ensinando e que nós o apelidamos como a oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando o povo a orar. E Jesus diz, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos que nos têm ofendido. Só que Jesus vai responder embaixo o seguinte, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui, irmãos, nós temos o que eu poderia chamar de uma introdução, um início a tudo isso, tá bom, irmãos? Por quê? Porque nesse texto nós vamos perceber que Jesus estava ensinando o povo a orar. Só que quando Jesus ensina, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Essa oração do Pai Nosso, ela é preciosa, principalmente quando a gente entende a divisão dela, tá? Talvez a gente até faça uma live só falando sobre isso, é muito precioso. Porém, Jesus vai falar ali de vários tópicos que ele está ensinando na oração do Pai Nosso. E um desses tópicos é acerca do perdão. E Jesus,
Prestem atenção no fluxo dessa questão do perdão. Jesus diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se vocês prestarem atenção, logo após que Jesus termina de ensinar acerca da oração do Pai Nosso, ali, como eles deveriam orar, de todas as sentenças que Jesus está ensinando, a única que ele volta para dar uma explicação, e se Jesus voltou para explicar é porque ela é muito importante, a única das sentenças que Jesus volta para explicar é sobre perdão. Veja, a oração começa dizendo assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não explicou o que era santificar o nome de Jesus. Ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesus não ensinou, não explicou o que significa orar por isso. Jesus diz que venha o teu reino. Jesus também não explicou isso. Mas quando chega na questão do perdão, Jesus vai voltar, depois que ele ensina todas as sentenças, ele vai voltar e vai explicar. Por que vocês devem orar? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí Jesus, ele traz à tona essa questão desse ensino. Jesus diz assim, ó, porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai que está no céu perdoará a vós. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, aqui nós já temos de cara algumas revelações que são muito interessantes. E a primeira delas é, você sabia que você pode bloquear o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida? É isso que o texto está dizendo. Quando você escolhe não liberar perdão para alguém, você também vai ter o perdão da parte de Deus sobre a sua vida bloqueado. Deus vai deixar de liberar perdão sobre as suas ofensas, tá? Então, isso é uma das coisas muito, muito preocupante, das quais nós vamos ver no decorrer deste estudo, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje, tá? Que vai ser aqui, ó, que todos pecaram, tá? Todos são pecadores, todos pecaram. Então, lembra das 3 condições que eu falei? Vamos falar antes do pecado do homem e do perdão de Deus, para depois nós partirmos do porquê Deus espera que a gente também perdoe. Então, essa primeira parte vai ser uma introdução. Primeira questão que nós precisamos entender é que todos pecaram. Por quê? Prestem atenção na revelação que nós vamos encontrar aqui, ó. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Então, a gente vai ter aqui a primeira parte desse estudo, onde nós vamos perceber, e nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado original. O que é o pecado original? Só para vocês entenderem. O pecado original foi o primeiro pecado cometido pelo homem, tá? Então, o pecado original, nós vamos perceber que ele aconteceu no Jardim do Éden e que esse pecado foi o quê? A desobediência. Deus havia dado uma ordem para Adão, dizendo, olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos que estão sobre o jardim, menos de uma. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Eva, seduzida pela serpente, ela vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não só come, como ela também vai dar a Adão. E Adão também come. Então Deus, quando ele aparece na viração do dia, porque ele vinha, ele vai conversar com Adão e ele vai fazer a seguinte pergunta. Comestes tu da árvore que eu ordenei que não comesses? Qual que é a resposta de Adão? Sim, comeu. Ele até vai tentar transferir a culpa para a mulher, dizendo, a mulher que o Senhor me deu, né, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, de cara, nós vamos perceber aqui que houve um pecado, tá? Agora, o que é interessante a gente notar é que o pecado original, ele foi o quê? A desobediência. Por que é importante a gente entender que o pecado original foi a desobediência, tá? Porque
Tem muitos falsos ensinos que têm sido trazidos acerca desse pecado original. Tá? Por exemplo, existem pessoas, e esse ensino já não é novo, não é de agora, ele já tem muito tempo, que estão ensinando que o pecado original foi o quê? Eva ter transado com a serpente. E aí vão dizer que Caim é filho da serpente e gerou a descendência da serpente, tá? Então, muitas pessoas vão seguir por esse caminho, que é um caminho completamente distorcido. Além desta visão, existem pessoas que estão dizendo que o pecado foi Adão e Eva terem mantido relações sexuais. Como se Adão e Eva tendo relações sexuais, tendo feito o sexo, esse foi o pecado original, que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi manter relações sexuais. Irmãos, isso não faz sentido nenhum. E eu vou dizer para vocês, só para vocês entenderem como isso é uma heresia, tá? E das brabas, como a gente tem tratado, né? Isso são doutrinas de demônios. Eu vou trazer aqui só para vocês verem alguns argumentos para vocês entenderem o quão perigosa é essa doutrina, tá? Por exemplo, em primeiro lugar, só para os irmãos entenderem. Em primeiro lugar, quando a gente olha para essa doutrina, nós vamos perceber o seguinte, que se Deus, ele disse para Adão, Adão, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, as pessoas vão dizer assim, não, o pecado foi o sexo entre Adão e Eva, tá? Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles mantiveram relações sexuais. Então, a gente teria que explicar o que eram as outras árvores, porque as outras árvores era liberado. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal era o sexo entre Adão e Eva, as outras árvores era sexo com quem? Entenderam? Vocês vão ver que não faz sentido. Quando Deus, ele vem, ele expulsa, ele vê a situação, eles veem que o homem desobedeceu a ordem, né? Deus, ele vai expulsar Adão e Eva do jardim, para que eles não comam da árvore da vida. Aí a gente se pergunta, irmãos, se a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o sexo entre Adão e Eva, ou entre Eva e a serpente, a árvore da vida era sexo com quem? Vocês perceberam que essa visão, ela não passa de um sofisma, de uma distorção da palavra de Deus? A gente vai começar a dar margem para muitas heresias. Então, uma coisa que a Bíblia vai deixar claro é que o pecado original, tá, sobre o qual toda a humanidade está debaixo desse pecado, foi a desobediência, não foi a relação sexual. Até porque a relação sexual, o matrimônio, o casamento, tudo isso era projeto de Deus, é abençoado por Deus. Imagina só, né? As pessoas dizerem, não, o sexo hoje é uma bênção. Mas antes ele era pecado. Quando Adão e Eva cometeram, foi o pecado. Então era pecado porque Adão e Eva não podiam fazer, mas depois que eles fizeram, Deus veio e santificou o pecado, santificou o sexo. Não vai fazer sentido, vocês perceberam? Né? O que era pecado tem que ser pecado sempre. Tá? Então, cada vez que alguém mantém relações sexuais, ela está pecando? Não. Irmãos, o sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, desde que seja dentro do casamento, dentro do matrimônio. Tá? Então, nós precisamos entender o que foi o pecado original. O pecado original foi a desobediência. E nós vamos ter vários textos que vão trazer isso, luz a esse entendimento. Tá? Nós vamos ver que o pecado original foi a desobediência e não o sexo. Tá? E isso vai ficar claro, por exemplo, quando a gente lê vários textos. Romanos, nós vamos ver que o texto declara assim, Paulo falando sobre a entrada do pecado no mundo. Ele vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha a entrada do pecado no mundo aqui, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Por quê? Como pela desobediência, olha aqui, qual que foi a causa do pecado? A desobediência, não foi sexo, foi desobediência.
Ó, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Entenderam? Qual que foi o pecado original? A desobediência. Não tem nada a ver com relação sexual, tá? Mas, tendo colocado um ponto nisso, eu quero que vocês entendam que, acima de tudo, e o que está ligado ao estudo de hoje, que é o perdão, nós vamos ver que por causa do pecado original, o pecado de Adão, toda a humanidade está debaixo desse jugo de pecado, por causa do pecado original. Todos nós nascemos debaixo da influência do pecado, debaixo dessa natureza inclinada ao pecado. E por isso, a Bíblia diz que por meio de um homem, Adão, todos pecaram. Todos nós se tornamos pecadores. Adão, nosso representante, quando ele pecou, ele deixou de herança para nós, tá? O pecado. Essa natureza inclinada a pecar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Se você entender que todo homem é pecador, e a Bíblia vai deixar claro isso nos mais diversos textos, vocês vão perceber que vários textos vão tratar disso. Por exemplo, Romanos 3:23 vai dizer para nós. Vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão cometeu o pecado, ele transmitiu isso, deixou isso de herança para nós, essa natureza inclinada ao pecado. Todo ser humano ao nascer, o ser humano já nasce debaixo da condenação do pecado e inclinado a continuar vivendo uma vida de pecado. Tá? Todo descendente de Adão nasce inclinado ao pecado. Agora, olha só que interessante, irmãos. Nós vamos perceber isso. Tá? Que qual é a consequência do pecado quando a gente começa a olhar para essas questões? Nós vamos ver que existem vários textos mostrando qual é a consequência do pecado. Eu separei só 3 aqui para vocês entenderem, porque isso eu creio que todos vocês sabem. A consequência do pecado, e entendendo que todos nós nascemos debaixo do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ela vai dizer lá em Isaías que a iniquidade ela faz separação entre nós e Deus. Tá? Os nossos pecados encobrem, fazem com que Deus encubra o seu rosto. E em João vai dizer assim, ó, que a ira de Deus está sobre eles, sobre aqueles que vivem debaixo do pecado, que não creem em Cristo. Então, vocês vão ver que existem vários textos. Aqui eu vou citar ele bem breve, porque a minha ideia hoje é focar no perdão. E daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Vocês vão perceber que a questão aqui é o quê? Que se todos nós somos pecadores, todos nós vamos colher a consequência do pecado. E qual é a consequência? Os textos que nós lemos, eles dizem, o pecado gera a morte. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E aqueles que moram debaixo do pecado estão debaixo da ira de Deus. Tá? Então, essa é a consequência do pecado para todos aqueles que pecaram. Ou seja, se todos nós nascemos no pecado, né, todos nós estamos debaixo dessa mesma condenação, fadados à morte. Só que, irmãos, nós vamos entender isso com maior clareza quando a gente começa a entender o que é essa morte, do qual a Bíblia trata, tá? Porque a Bíblia vai dizer para nós assim, ó, que a morte, quem mora afastado de Deus, sem ter a vida em si, ou a promessa da ressurreição, da vida eterna, quando mora afastado de Deus, está fadado também à segunda morte, que é o lago de fogo. E aqui eu separei só um texto, eu não vou me deter porque esse não é o foco do estudo de hoje. Mas eu quero mostrar o que acontece para quem parte dessa vida, para quem more afastado de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, que Deus, ele punirá, olha, que existe punição para quem more debaixo de condenação. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedeceram ao evangelho do nosso Senhor Jesus, e eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder.
Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que existem duas punições muito severas. A primeira, ele diz pena de destruição eterna e de separação da presença de Deus. Imagina, irmãos, que hoje, por mais que as pessoas estejam afastadas de Deus, ainda assim Deus está chamando, ainda tem o Espírito Santo pairando sobre a terra, produzindo ou chamando as pessoas para conhecer a Cristo, para o arrependimento. Existe uma porção de Deus sobre a terra, passeando sobre a terra e chamando as pessoas para Deus. Porém, a Bíblia diz que aqueles que vão sofrer essa pena de destruição eterna vão ser separados da presença e da majestade de Deus. Imagina que a condenação eterna, ela também trata de uma separação do todo de Deus. Sabe, as pessoas não vão ter mais nem um pouco da presença de Deus sobre as suas vidas. Só que todos aqueles que pecaram, e a ideia dessa primeira parte é entendermos que, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos debaixo do pecado. Se todos nós nascemos debaixo do pecado, a Bíblia diz que o pecado ele causa morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, traz separação e nos coloca debaixo da ira, da condenação. Ou seja, todos aqueles que morrem no pecado, eles estão fadados ao lago de fogo. Todos aqueles que morem debaixo de condenação, eles estão debaixo dessa condenação. Tá? E é aqui que nós vamos entender a importância da obra de Jesus e do perdão concedido por Deus. Por quê, irmãos? Olha só o que a gente vai começar a perceber a partir de então. Nós vamos começar a falar um pouco, entendendo que o homem está debaixo de condenação, o homem está debaixo do pecado quando ele nasce. Nós vamos entender a importância do perdão de Deus sobre a nossa vida. E é importante você entender isso para você entender o porquê que você também deve aprender a perdoar. Tá? Então, mesmo nós sendo inimigos de Deus por causa do pecado, Deus ele nos oferece o seu perdão por meio de Jesus. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, irmãos. Vocês vão perceber algo que é muito importante, ó. Quando nós oramos, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, ó, perdoa, Jesus ensina a orar, ele vai dizer assim, ó, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, então em relação ao perdão, ele diz, vocês vão orar dizendo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então vocês vão perceber que o pecado, ele é tratado como uma ofensa ou como uma dívida. Sim, pecado é considerado uma ofensa, uma dívida, tá? Então, quando a gente fala de pecado, se vocês forem olhar o dicionário vai dizer que perdoar significa você remissão. Lembra a remissão de pecados? Você remir, você cancelar um débito, tá? Pecado significa dívida. Quando você perdoa, você está remindo, você está perdoando um débito, uma dívida que alguém tem com você. Só que todo pecado, além de ser considerado uma dívida, por isso algumas traduções bíblicas vão dizer, perdoa a nossa dívida assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Porque o pecado é considerado uma dívida. E além de uma dívida, ele é considerado uma ofensa. Então nós vamos entender o seguinte, irmãos, que Deus, ele foi o ofendido. Quando o homem pecou, ele contraiu uma dívida contra Deus, uma ofensa contra Deus. Tá? E o homem é o grande ofensor. Ainda assim, entendendo que Deus foi o ofendido e o homem o ofensor, vocês vão ver que a iniciativa partiu de Deus de oferecer o perdão para o homem. E isso é tremendo, irmãos. Tá? Então, olha só o que alguns textos bíblicos vão dizer para nós. Quando a gente lê Romanos, nós vamos ver que Romanos, ele vai declarar o seguinte. Romanos diz, dificilmente haverá alguém de morrer por um justo,
Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, nós vamos perceber que Deus, por meio de Cristo Jesus, ele estava fazendo o quê? Criando uma forma do homem alcançar o perdão. Tá? A Bíblia diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós chegamos no final do mês, a gente recebe o salário pelas obras que praticamos, pelo nosso serviço. Se o salário por uma vida de pecado é a morte, nós só poderíamos quitar essa dívida, pagar essa dívida com a nossa morte. Só que, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós só poderíamos pagar essa dívida com a nossa morte. E como nós só temos uma vida, nós não teríamos uma outra vida para se redimir. Quando morremos, nós quitaríamos o salário do pecado, a morte. Mas todos que morem afastados de Deus, todos que morem debaixo do pecado, estão condenados, como nós acabamos de ver, a uma separação eterna. Tá? Morrer separado de Deus vai viver eternamente separado de Deus. E aí é que entra a grande questão. Por quê, irmãos? Nós vamos ver que Deus, ele sabendo que aqueles que morem separados dele estão condenados, fadados à condenação eterna, à morte eterna, né, a segunda morte, que é o lago de fogo, nós vamos perceber que Deus ele vai criar uma forma para que o homem alcance a redenção. E nós precisamos entender, ou falar pelo menos um pouquinho sobre redenção, porque isso é muito importante, irmãos, tá? Eu vou ler alguns textos e depois eu vou explicar para você o que significa redenção. Qual que é a origem dessa palavra, tá? Então, primeiro, eu separei aqui só 2 textos para falar de redenção. Eu quero falar aqui de 3 palavrinhas que, às vezes, a gente passa por uma leitura da Bíblia e a gente nem sabe o que significa, tá? Primeiro, tá? Vamos falar aqui sobre o que é redenção, o que é justificação e o que é propiciação, tá? O que significa essas 3 questões? E depois vamos falar de perdão, então, tá bom? O que é redenção? Olha alguns textos aqui só para vocês entenderem um pouco melhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção ou resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Tá? Outro texto, lá em Romanos, diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui, nós temos uma palavra nesses 2 textos, que é a palavra redenção. Nós vamos ver que em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, nós somos redimidos. Ele pagou um preço de redenção. Só que essa palavra redenção, no grego, ela vem do termo grego antilutron. Tá? Anti, né, é a junção de 2 palavras, anti-lutron. Anti significa substituição e lutron significa resgate de um escravo. Tá? Qual que era a ideia? Antilutron ou redenção, né? Resgate, redenção. Essa palavra antilutron, ela vai trazer justamente esse significado. Anti fala de uma substituição, como quem vai resgatar alguém por meio da substituição. É como se eu dissesse para vocês, ou como se Cristo dissesse para nós, eu vou resgatar vocês, assumindo o lugar de vocês na morte, tá? Você deveria morrer, eu deveria morrer, mas Cristo nos redimiu, nos resgatou, assumindo o nosso lugar.
Então, quando a gente lê essa palavra redenção, que ela vem do antilutron, essa palavra no grego antilutron, significa isso, anti, substituição, e lutron significa o resgate de um escravo. É como se Deus estivesse nos resgatando da escravidão do pecado por meio da substituição. Cristo assumiu nosso lugar na fila da morte. Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ter a vida. Nós não precisássemos morrer, tá bom? Então, essa é a ideia, tá, da palavra redenção. Então, sempre que a Bíblia diz que Cristo ele pagou um preço de redenção, está dizendo assim, ó, ele assumiu o nosso lugar, morrendo no nosso lugar, para que a gente não precisasse pagar o salário do pecado, que é a morte, para que a gente não precisasse morrer, tá? Então, debaixo da condenação, debaixo do pecado, morrer debaixo do pecado. Então, é isso que a palavra redenção está dizendo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho por amor a nós, ele está dizendo assim, ó, Deus me amou e Deus te amou tanto, tanto, irmãos, que ele diz assim, ó, o pecado, ele gera uma dívida, uma ofensa, e essa dívida é a morte. Alguém vai ter que pagar. Mas sabe o que Deus fez? Deus disse assim, ó, eu vou pagar essa dívida, eu vou enviar alguém para morrer no lugar deles, para que a dívida, Deus é justo, né? Deus, ele é justo, então se o pecado gera morte, essa foi uma sentença dada pelo próprio Deus, o pecado gera morte, então quando o homem pecou, alguém tem que morrer, um homem tem que morrer, né? Na nossa questão, todos os homens, mas o que a Bíblia diz? Que Deus enviou o seu filho para pagar essa dívida que o homem contraiu com o pecado original, tá? Então, primeira questão, pecado. Deus, ele está por meio de Jesus proporcionando uma forma de redenção. Só que além dessa palavra redenção, nós temos outras duas palavras que é importante a gente entender nesse processo de perdão da parte de Deus para o homem. Que palavras são essas, irmãos? Eu vou separar aqui, além da redenção, nós temos a palavra propiciação. Olha só alguns textos aqui onde ela aparece. Meus filhinhos, ele vai dizer assim, ó. Essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha a palavra propiciação aqui, ó, propiciação pelos nossos pecados. Vai dizer assim, ó, Romanos, essas outras duas passagens não aparecem, mas elas estão no contexto, ó. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Jesus. Propiciação tem a ver com morte, com derramamento de sangue, irmãos. Olha só o que diz em Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, tá? Não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mesma mensagem de reconciliação. Então, o que nós vamos perceber aqui, irmãos? Tá? Só para vocês entenderem, o que é propiciação pelos pecados? Tá? Essa palavra propiciação, ela vem do tabernáculo, mais especificamente da Arca da Aliança, que tinha sobre ela uma tábua que se chamava o propiciatório. Sobre a Arca da Aliança tinha essa tábua, essa tampa, onde se chamava o propiciatório. Ela tinha 4 pontas, uma de cada lado, e em cima dela 2 querubins. A ordem dada por Deus para que o povo recebesse perdão de pecados é que uma vez por ano, na festa da expiação, o sacerdote, o sumo sacerdote, deveria imolar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro imolado e passar nas 4 pontas do propiciatório que estava sobre a Arca da Aliança, debaixo daqueles 2 querubins. E daí é que surgiu esse termo, propiciação pelos pecados. Tá? No Velho Testamento, o sumo sacerdote fazia um sacrifício passando o sangue do cordeiro nas 4 pontas do altar, para que o sangue
né, o derramamento do sangue de um animal, o animal ele servia como uma espécie de substituto. O animal moria para que o homem não precisasse morrer. Porém, não era um sacrifício perfeito. Então, Deus ele vai enviar Jesus, o seu filho, né, para morrer em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. O derramamento do seu sangue serviu para aplacar a ira de Deus contra o pecado do homem. Por isso que João vai dizer, olha, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Porém, todavia, se vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai. Tá? Lembrem que o Pai, o trono de Deus, ele é a representação perfeita do que a arca tipificava. A arca onde estava o propiciatório tipificava o trono de Deus no Santo dos Santos. Quando o sacerdote passava o sangue do cordeiro sobre as 4 pontas da arca, do propiciatório que estava sobre a arca, ele estava aplacando a ira de Deus sobre o pecado do homem, né, do povo de Deus da antiga aliança. Quando a gente olha Jesus, ele é o advogado que está junto do trono de Deus, né? Não é só de uma arca, mas do próprio trono de Deus, tá? E o seu sangue serve para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do homem, tá? Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos perdão de pecados. Tá? É isso que os textos vão mostrar para nós. Então, nós vemos que a palavra redenção, ela significa que Cristo, ele nos redimiu, assumindo o nosso lugar, pagando a nossa dívida. É como se nós, como escravos, nós estivéssemos na fila para a morte e Cristo, ele vem e nos liberta, assumindo o nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Isso significa a palavra redenção. Propiciação significa que o sangue de Jesus foi derramado para passar sobre o propiciatório para aplacar a ira de Deus sobre o homem. Agora, a terceira e última palavra, e depois disso eu quero partir para a segunda parte desse estudo, é a palavra... Aqui, ó. É a palavra justificação. O que significa justificação, irmãos? Preste atenção. Vou ler só 3 textos aqui, ó. Romanos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, olha a palavra justificação, gratuitamente pela sua graça, outra palavra-chave, pela redenção, outra palavra que há em Cristo Jesus. Olha Isaías, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha aqui a obra da justificação se cumprindo em Isaías. Romanos, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Para os que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra-chave, esses 2 textos são só para dar base no que eu vou falar. A palavra-chave está aqui, ó, justificação. Só para vocês entenderem o que é justificação. A palavra justificação não significa que o homem é justo, mas a palavra justificação, ela tem um peso de declarar justo, tá? De fazer com que uma pessoa seja considerada justa diante de Deus, diante das pessoas. Tá? Não quer dizer que ela nunca contraiu aquela dívida, não quer dizer que ela vai ser apagada, que as pessoas vão ter uma amnésia, não. Quer dizer que, a partir do momento que a dívida foi paga, aquela pessoa passa a ser declarada como justa. Quando a Bíblia diz que Cristo é a nossa justificação, está dizendo que Cristo pagou a dívida, agora vocês não são mais considerados devedores, ofensores, pecadores. Para quem está em Cristo, tá? É uma nova criatura. Tá? As coisas velhas já passaram. Teve a sua vida justificada em Cristo. Então, essas 3 palavras, né, redenção, propiciação e justificação, elas resumem a obra de Deus a nosso favor, quando ele estava fazendo o quê? Liberando perdão sobre as nossas vidas. Então, vale a gente lembrar o seguinte, irmãos, olha aqui, mesmo Deus tendo sido ofendido, a iniciativa de reconciliação e de oferta de perdão partiu do ofendido e não do ofensor.
que eu quero dizer com isso, irmãos? Que não fomos nós que procuramos a Deus, foi Ele que nos atraiu, foi Ele que orquestrou tudo para que o homem pudesse ter a salvação, pudesse ser salvo, não precisasse morrer debaixo do pecado e receber a condenação eterna. Sabe, Deus, o grande ofendido, ele vai tomar a iniciativa para que a gente pudesse se reconciliar e receber o perdão de pecados, tá bom? Então, nós vamos perceber que a oferta de perdão partiu de quem? De quem ofendeu? Não, partiu daquele que foi ofendido. O próprio Deus disponibilizou perdão para nós. E isso é importante, por quê? Porque você vai ver agora a parte que cabe a mim e a você, tá? Nós vamos começar a tratar disso a partir de agora, tá bom, irmãos? Então, só alguns slides para a gente dar continuidade aqui.